Você com certeza já ouviu falar que o Brasil é o quinto país no ranking onde se comete mais feminicídios no mundo. No ódio que neste país mata, o Brasil é o quinto país em feminicídio. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que, de fato, o feminicídio existe, porém um número muito menor e os quais são totalmente manipulados para que você acredite de fato que as mulheres estão sendo dizimadas no Brasil. A primeira situação é que o Brasil não é mais o quinto, ele é o sétimo. Mesmo sendo essas posições irrelevantes, o que é interessante analisar é que esse ranking ele é feito entre os 84 países que informam o número de feminicídios que acontecem no seu território. Logo, se você pega o número total de países no mundo informados pela ONU, que é de 193, subtraindo esse número pelos 84 países que informam, logo chegamos ao número de 109 países que não informam o número de feminicídios. Obviamente, os países mais violentos para as mulheres não informam seus dados sobre violência contra a mulher. Mas agora vamos lá. Eu vou utilizar essa notícia de 2019 que fala a respeito dos feminicídios, onde fala sobre em alta. Nesse ano foram 1.350, agora em 2024 foram 1.416. Agora eu vou explicar por que esse número vem subindo. Vejam que nessa mesma notícia é especificado que suicídios e desaparecimentos de mulheres são computados em estados como o Distrito Federal como feminicídios. Se posteriormente for comprovado que não foi um feminicídio, aí deixa de constar como feminicídio. Porém, isso já computou como um feminicídio naquele ano. Entendeu? Agora vejam esse ofício emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde determina que todos os casos de morte de mulheres sejam inicialmente tratados como feminicídios. Ou seja, naquele ano vai somar um feminicídio, e caso a investigação seja concluída que não houve o feminicídio, o estrago já foi feito, pois já somou naquele 1.350 ou no 1.416 o número de feminicídios. Aí eu te pergunto, se um homicídio demora 8,6 anos para ser julgado, como que é possível saber lá no início se ele é um feminicídio e computar como feminicídio? Se ele sequer foi julgado. Ou seja, é mais uma artimanha para inflar aquele número. Aí você vê notícias como esta, onde uma mulher a cada 6 horas é morta no Brasil. Porém, um brasileiro é assassinado a cada 9 minutos no Brasil. Se uma mulher é assassinada a cada 6 horas, brasileiro o quê? São os homens, mas não querem nem mencionar o termo homem. Mas para manter a covardia dessas informações, veja como essa manchete da revista Exame. Mulheres são minoria nos homicídios, mas são mais vulneráveis. Segundo dados da violência, 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio, contra apenas 15,9% dos masculinos. Nossa, bem menos, né? É essa a sensação. Nessa mesma notícia, fala no início que 619 mil brasileiros e brasileiras foram vítimas de homicídio. Agora vamos ver a notícia com um olhar honesto. Os 39% de mulheres que foram assassinadas em casa, você mede sobre os 55.710 homicídios femininos, dando um total de 21 mil mulheres que morreram. Já os 15%, que é menos que o 39%, você tem que fazer de 563 mil homicídios masculinos, que dá 89 mil homicídios dentro de casa, com situação doméstica. Como não se existe o crime de masculinicídio, não se mede quantos homens foram mortos pelas mulheres. Porém, não se tem dúvida que muito mais mulheres matam homens do que homens matam mulheres. Se você analisar honestamente os números de feminicídios, você vai constatar que no Brasil não existe 300, 400 feminicídios por ano. A questão é que eles são amplamente noticiados. Um feminicídio, ele dá notícia por mês. A morte de um homem é banalizada. Deixando claro aqui que não quer se minimizar a morte, desde que seja de uma mulher, já é um absurdo. Porém, a gente tem que tratar com as devidas proporções, para que seja justo, para que seja honesto. Aí você se pergunta, cabe a quem essas mentiras? Por que inflar esses números? Eu explico para você. Veja, 104 milhões dos brasileiros são mulheres e 98 são homens. Já imaginou o nicho de votos, que são as mulheres, sendo mais que o dos homens? Deputados, senadores e qualquer outros políticos, eles pregam uma pauta feminista para convencer você, com esses dados, de que de fato as mulheres estão sendo dizimadas, elas recebem menos, elas estão sendo agredidas diariamente. Então, você, acreditando sem ter o conhecimento, vai votar nesses políticos que pregam esses dados mentirosos, tá certo? Com esses dados mentirosos, eles conseguem os votos, se elegem e chegam na Câmara, no Senado, e começam a propor leis absurdas, como a Lei Maria da Penha, Lei de Equiparação Salarial e tantas outras leis que não têm nenhum efeito prático, porém convence gente desinformada que, de fato, está ajudando as mulheres, o que está apenas atrapalhando, mas enchendo o bolso de muito político de dinheiro. Sei que uma pessoa ruim pode ser branca, preta, mulher, homem, hétero, homossexual. Eu não tenho esse tipo de distinção, e pessoas honestas têm que agir assim. Então eu peço para que você tenha um pouco de decência e não julgue os homens apenas pelo seu tipo físico. Mulher pode ser tão ruim quanto os homens. Então, deixe de ser racista, deixe de ser sexista, e comece a ser uma pessoa um pouco mais honesta.